Olá, eu sou a Catiele e estou fazendo a dupla com a Amanda e nós iremos falar sobre a estética literária do Barroco e também sobre as figuras de linguagens. O Barroco, ele é um movimento literário do século XVII que tem um contexto histórico bastante marcado por conflitos sociológicos, também pelo fato de a liberdade econômica e também para certas classes não acarretar a ascensão social ou a participação política e religiosa, pelo fato de da reforma protestante desencadear uma dissidência na Igreja Católica, que reagirá também isso pela Contra-Reforma. E assim, na literatura barroca, tem bastante uma expressão de conflitos que é bastante decorrente pelo contexto histórico, que também ocorre entre as perspectivas antropocêntricas e teocêntricas, também, né? Que é ou então entre as ou então entre as noções de razão e fé, e entre as de matéria e espírito, e também, consequentemente, pela religião, amor, enfermidade. E assim são assuntos frequentemente abordados pelos autores desse período, que farão pelo emprego exagerado. No barroco tem muito o emprego de figuras de linguagem como a metáfora, antítese, paradoxo, metonímia. Eles exageram bastante e sempre está fazendo uso de figuras de linguagens nas suas obras. Agora eu irei dar continuidade aqui falando um pouco sobre o Barroco no Brasil. Bom, o que foi o Barroco no Brasil e quando começou? O Barroco no Brasil, ele começou em 1601 através do autor Bento Teixeira com o seu poema Prosopopeia. E assim, esse poema ele não possui um grande valor literário, porém foi o primeiro do movimento no Brasil, o primeiro poema do Barroco no Brasil. E o Bento Teixeira, ele não era um autor brasileiro, ele nasceu em Porto, em Portugal, e depois, com o passar do tempo, ele veio morar aqui no Brasil e passou a ser considerado um dos principais autores brasileiros. E entre os principais autores brasileiros está o Padre Antônio Vieira, que é considerado como o Boca do Inferno. Não, perdão, o Padre Antônio Vieira, o Gregório de Matos, que é considerado como Boca do Inferno, pois ele criticava bastante a desonestidade e a hipocrisia do pessoal. Ele sempre queria deixar escancarado todas as coisas que estavam acontecendo. E assim, cada um desses autores do barroco, cada um deles estava representando um tipo de barroco. O barroco cultista ele era representado pelo Gregório de Matos, enquanto o barroco conceptista ele era representado pelo Padre Antônio Vieira. E assim, também teve o Barroco na Bahia, em Minas Gerais, que era conhecido também pela a cidade do ouro, pelo ouro nas cidades, né? Lá de Minas Gerais, como em Ouro Preto, São João del Rei e Mariana, chamou bastante atenção pela coroa portuguesa. E agora, só para já finalizar a minha parte, eu vou falar um pouco sobre a arte barroca. Bom, a arte barroca teve grande destaque, porque teve assim o surgimento maior, o auge dela foi no século XVIII, que também foi inspirado a arte barroca brasileira foi inspirada através do barroco europeu. E ela é assim bastante caracterizada pelo exagero na ornamentação e também nas cores, como nessa imagem aqui, ó.
essa imagem ela está bastante colorida e tudo. E assim, um dos principais escultores da arte barroca, ele é muito famoso, é o Aleijadinho. Ele é bastante famoso no barroco brasileiro, o Aleijadinho. Bom, essa é a minha parte. Agora eu vou passar para a colega Amanda. Ela ficou para explicar nesta aula sobre as figuras de linguagem que estão presentes no barroco brasileiro. Muito obrigada e eu passo para a colega. Olá pessoal, sou a Amanda e irei dar continuidade falando sobre as figuras de linguagem do Barroco. As figuras de estilo mais comuns nos textos barrocos referem à tentativa de apreender a realidade por meio dos sentidos. Observe que quando há forma, no Barroco havia o gosto pelo soneto, emprego da medida nova, a poesia, e emprego frequente das figuras de linguagem, como a nossa amiga Catiele já tinha citado antes, como a antítese, o paradoxo, a metáfora, e refletindo assim o conflito existencial e espiritual. As tendências do Barroco. Essas tendências que predominavam nessa época era o cultismo e o conceptismo. O que é o cultismo? O cultismo ele é chamado jogo de palavras e nele está presente o formalismo e o vocabulário rebuscado, bem como o emprego frequente das figuras de linguagem. Já o conceptismo é o chamado jogo de ideias. Nele está presente o raciocínio e o pensamento lógico. Agora vou falar sobre algumas figuras de linguagem mais comuns no barroco. A linguagem barroca, ela mostra um homem inquieto, um conflito entre o corpo e a alma, a razão e a fé. Isso tudo por causa do período histórico. E as figuras de linguagem, elas são muito exploradas nessa escola literária que predominou no século XVII. E as figuras de linguagem mais usadas são essas figuras de linguagem mais utilizadas no barroco naquela época. Bom, começamos pela antítese. Ela reflete a contradição do homem barroco e seu dualismo, revela o contraste que o escritor vê em quase tudo. Vamos observar agora um trecho do Manuel Botelhos de Oliveira. Vista por fora é pouco apetecida, porque aos olhos por feia é parecida. Porém, dentro habitada é muito bela, muito desejada, e como é concha, tosca e deslustrada, que dentro cria a pérola formosa. Então, podemos ver aqui nesse pequeno trecho que há uma contradição, um contraste, que está falando na primeira frase está falando que é feia, os olhos por feia e é parecida. Na outra linha já fala muito bela e desejada. E quando fala da concha tosca, na próxima fala que cria uma pérola. Bom, aqui está falando, no sentido contrário. Agora, a prosopopeia, ela é uma personificação de seres inanimados para dinamizar a realidade. Vamos observar um trecho do Padre Antônio Vieira. No diamante agradou-me o forte, no cedro o incorruptível, na água o sublime, no leão o generoso, no sol o excesso de luz. Então aqui estão personificando seres inanimados. A hipérbola. Hipérbola, ela traduz ideias de grandiosidade, pompa. Veja agora um exemplo do Gregório de Matos. É a vaidade, Fábio, nesta vida rosa que da manhã, lisonjeada, puras mil, com ambição dourada, airosa, rompe, arrasta
presumida. Vou citar também um outro exemplo aqui de hipérbole. Ela é uma figura que consiste em fazer referência a algo, né, de modo exagerado. Um exemplo, quando falamos uma frase assim, estamos morrendo de fome, estamos dando o exagero, né, no morrendo de fome. A metáfora é uma comparação implícita, tem-se como exemplo, né, o trecho do Gregório de Matos: se és fogo, como passas brandamente, se és neve, como queima com porfia. Então, a função da metáfora é comparada a dois elementos sem usar com cognitivos. E temos que ter um cuidado porque a metáfora ela não pode ser confundida com uma comparação, né? Um exemplo, aquele rapaz é um pavão, é uma metáfora. Agora, se eu falar assim, aquele rapaz é exibido como um pavão, aí é uma comparação, porque o como é um conectivo, então temos que ter bastante cuidado para não confundir a metáfora. Paradoxo corresponde à união de duas ideias contrárias num só pensamento. Opõe-se ao racionalismo, né, da arte do renascentista. Vamos ver um exemplo do trecho do Gregório de Matos. A dor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares de água desforçado, rio de neve em fogo convertido. Então, o paradoxo é a figura de linguagem que tem um sentido oposto, que passa a mensagem de modo mais intenso, né? A mensagem ela fica escondida entre linhas, então tem que ser fazer uma bela análise para poder entender o que se está dizendo que está entre as linhas, né?